galera, beleza? Eu sou o Daniel, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal Red Popcorn e hoje eu tô com a participação especial aqui mais uma vez. O meu amigo já participou aqui mais de uma vez, é a segunda que ele tá participando. Miguel aqui do lado. Fala, Miguel. Fala, galera do canal do Daniel, Red Popcorn. Mais uma vez aí, canal dele. E hoje a gente vai comentar sobre o quê? Hoje a gente vai comentar sobre o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Está passando aí na sua tela todos os jogos. A gente vai dar os nossos palpites. Palpites não, nós vamos falar a verdade aqui. Nós vamos carimbar como vai ser a Libertadores e o que vai dar, quais times vão chegar na final, quem vai ser campeão, quem vai ficar por aí, quem vai decepcionar. Não é isso, Miguel? Exatamente. Pô, a gente não vai errar. Por exemplo, eu já cravo aqui... Sim, por exemplo, eu já cravo aqui que o Flamengo vai tomar um 7-1 do Guarani no Maracanã e um 8-0 lá no campo adversário. Ah, tá. Nada clubista. Vamos lá. Pra quem não sabe, o Miguel, esse cara de pau aqui, é um vascaíno, né? Vai secar o Flamengo, vai ligar o secador, né, Miguel? Hoje não é o momento de mostrar essa camisa, né? Libertadores. Vamos começar. Daniel, o que você achou do confronto das oitavas de final entre Guarani e Grêmio? Olha, eu acho que vai ser um confronto relativamente fácil para o Grêmio, mesmo o Guarani tendo eliminado o Corinthians, né, que apesar disso não está muito bem no campeonato. Eu acho que o Grêmio consegue passar e passa com tranquilidade. O Grêmio passou em primeiro no seu grupo, o Guarani em segundo, e eu acredito que o Grêmio consiga passar com facilidade. E você, Miguel, o que você achou desse confronto Guarani e Grêmio? Quem você tem certeza de que passa? Porque aqui a gente não chuta, aqui a gente não dá palpite, a gente tem certeza. Eu tenho certeza que o Grêmio simplesmente não vai ter muita dificuldade. Na minha opinião, o Guarani, ele passou porque pegou um Corinthians em adaptação, em pura adaptação, que simplesmente estava pegando um técnico novo, um elenco novo, atacante, né, o Bocelli. Então eu acho que o Grêmio não vai ter grandes dificuldades contra um Guarani. Inclusive, eu acho que o Corinthians, depois da derrota, né, pro Guarani, que ficou feio, né? E o técnico Thiago Nunes, para mim, caiu muito cedo, porque era um técnico que estava readaptando um time que era retranqueiro, e o Thiago Nunes, ele tentava botar o time, tirar o time dessa retranca para poder mudar o estilo de jogo, que era o que a torcida queria, os dirigentes queriam. Só que começou a perder e caiu na pilha. E acabou saindo do Corinthians muito cedo. Foi eliminado pro Guarani na pré-Libertadores, e o Guarani passa segundo do seu grupo até com, se eu não me engano, na última rodada. Ou seja, o Guarani, em seu grupo, que não era um grupo tão forte, passou com grandes dificuldades e ainda por cima quase não passa na pré-Libertadores, por causa que mesmo contra o Corinthians, a adaptação teve dificuldades. Então, era o segundo ou terceiro jogo do Thiago Nunes? Eu não lembro agora. Mas só sei que o técnico estava pouco tempo no time. Era por aí mesmo. E o técnico estava pouco tempo no time. É um problema no Brasil hoje. Os técnicos, com pouco tempo de trabalho, a torcida, a imprensa já quer a queda do técnico. Como eu falei no nosso último vídeo, o técnico Odair Hellmann do Fluminense, por exemplo, que entra com um time fraco para lutar para não cair, e tá no G6, ou seja, uma ótima classificação, é muito cobrado pela torcida assim que acontece uma derrota. Só que eles não lembram que o técnico entrou para não cair.
É igual você pegar o Ramon, né? Tipo, ele pegou o time pra não lutar pela Libertadores, pra lutar contra o rebaixamento em si. No máximo pegar uma Sul-Americana. Quando ele bota o Vasco numa posição que o Vasco nunca tinha pego antes, aumenta a expectativa. E agora o objetivo é outro, G6. E quando ele saiu do G6, ele saiu. Sendo que o objetivo dele não era entrar no G6. É que a torcida é muito afobada, né? A torcida quer resultado imediatamente. Se você supera a expectativa, você já automaticamente você quer que essa expectativa continue. Hoje em dia, no futebol brasileiro, tem que se sonhar baixo. Você vê o Cruzeiro ano passado, sonhava com o título do brasileiro até da Libertadores. E caiu para a segunda divisão. A torcida não esperava. E aconteceu com o Vasco, está acontecendo com o Fluminense. E pra mim, isso tem que acabar no futebol brasileiro. Isso é errado. Na minha opinião, o que aconteceu com o Ramon está sendo muito errado por causa que a expectativa. O Vasco deveria ser muito agradecido ao Ramon. Por causa que ele colocou o Vasco numa situação de 10 rodadas que o Vasco nunca tinha pego antes. Foi curto momento? Foi curto momento. Só que agora eles estão querendo massacrar de novo o Sapinto. Que já estão falando. Ele nem comandou direito o primeiro jogo. Ele teve o quê? 3 dias de aquecimento? 2 dias de aquecimento no primeiro jogo contra o Corinthians. E mostrou um Vasco ofensivo. Então, isso tá acontecendo com o Fluminense também. Isso aí, o Vasco com o Ramon sofreu muito. O Sapinto agora também tá recebendo já críticas, sendo que o cara tem 2, 3 jogos pelo Vasco. Nem isso, eu não tenho certeza. Ele tem um. Tem um jogo. Isso aí, pouco tempo de coisa e já tá sendo criticado. O futebol brasileiro hoje em dia quer imediatismo na hora. Aconteceu a mesma coisa com o Domenech do Flamengo, quando o cara chegou a perder as 2 primeiras rodadas e o pessoal fala que não tá, que tá ruim. Mas o cara teve 2 jogos para treinar. Esses caras têm pouquíssimo tempo de treinar porque chegam com o bonde andando e aí você quer uma resposta imediata desse time. E não tem lógica isso. Vamos pro segundo confronto, Daniel. O que você achou desse segundo confronto aí? Entre Santos e LDU. Equipe. Olha, o Santos vem me surpreendendo muito, né? No brasileiro, porque era um time com bastantes dívidas, né? E eu achava até que ia brigar para não cair. E a LDU é a LDU, né? Eu acho que dá Santos. Mas vai ser difícil esse confronto. A LDU, mesmo sendo um time limitado, é um bom time. Eu acho que se forçar um pouquinho, passa o Santos. Mas eu acho que mesmo assim ainda dá Santos. E você, Miguel, o que você acha? Na minha opinião, o Santos tem um elenco para chegar, se ele quiser, se ele se esforçar bem e pegar adversários certos, ele consegue chegar até as semifinais, na minha opinião. Assim. Não passa das semi por causa que, sei lá, ele pode pegar um River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que tem... O que falta pro Corinthians nessa Libertadores? Experiência. Porque o que acontece com o Santos nesses últimos dias? Nesses últimos anos, no caso, né? Ele sempre vem caindo naquela mesma tecla. Ele não passa das oitavas ou das quartas. Quando ele passa, se ele passar, ele não vai ter a experiência, a cabeça de jogar uma Libertadores. De jogar contra um time retranqueiro, provoquento, time argentino. Talvez aconteça isso com a LDU. De não saber lidar, primeiro, com a altitude no campo adversário, ou seja, eles têm que fazer um grande jogo na Vila Belmiro. Se não fizer mais de 2-0, toma cuidado. Isso aconteceu com o Vasco, que fez, eu acho que o primeiro jogo foi na casa da LDU. Ficou lá falando, nossa, a altitude não faz diferença sim. Todo mundo sabe disso. Até o Flamengo, que é um elenco bom. Aconteceu com o Del Valle. Flamengo e Del Valle aconteceu isso, né?
o Flamengo foi subestimar a altitude e tomou de 5-0. O Santos precisa tomar cuidado com a altitude. A LDU joga numa altitude muito alta, gente. É Quito. Quito é alto pra caramba. Se eu não me engano, são 3.000 metros acima do mar. Eu acho que o Santos pode até passar, mas das quartas eu não acredito que o Santos falta time e depende muito dos jogadores da base. O Santos hoje depende completamente da base. Você vê o Caio Jorge, teve um menino que estreou aí também, se eu não me engano, com 15 anos hoje, na última rodada. Eu acredito que não vá muito além, mais por causa da catimba dos jogadores adversários, que o Santos tem muito time argentino e equatoriano que são famosos pela catimba, né? E talvez faltando a experiência dos garotos, né? Apesar de ter grandes jogadores como Marinho, como Soteldo, que já tem uma certa experiência, possa não conseguir resistir a essa catimba. Que tem jogador. O próprio Marinho é bem explosivo. A gente vê. Então, eu acho que, na minha opinião, vai dar Santos se ele fizer um bom resultado na Vila Belmiro. Mais de 2-0, eu acho que uns 2-0. Acho que não é o suficiente. Eles têm que fazer uns 2-0, 3-0, sim, para ter uma chance. Porque a altitude é um negócio sério, não se brinca. Na minha opinião, a altitude na Libertadores é uma vantagem muito grande para time que joga em altitude, equatoriano, boliviano, paraguaio. É uma, não posso dizer, diferença muito grande para um jogador se acostumar, assim, de respiração. Sim, não só a respiração, como lá a bola também corre muito, né? A bola vai muito mais rápido, é mais difícil de pegar. E lá você tem que ter pulmão para correr lá de 90 minutos. E também não adianta falar que a LDU, de vez em quando, ela surpreende. Eu gosto de lembrar daquele jogo, já faz um tempinho, né? Mas eu acho que foi Vasco e LDU. A LDU, mesmo sem altitude, se o primeiro jogo é na casa da LDU ou na casa do Santos, entendeu? Eu não tenho certeza, mas tem um exemplo aí do Fluminense, que o último jogo, a LDU, se eu não me engano, venceu a Libertadores no Maracanã. A LDU é um time bem traiçoeiro. Se você não tomar cuidado, a LDU pode ganhar o seu time. E se o Santos não abrir o olho, vai tomar. Porque eu acredito que o Santos tá em uma boa fase, só que eu acredito que é uma fase passageira. Eu não acredito que vai permanecer até 2021, que é quando se encerra a Libertadores. Bem, eu gosto de pensar que, assim, a LDU, quando ela joga na altitude, ela percebe o estilo de jogo. No primeiro jogo, ela vai pegando o ritmo. Tanto que você vê que na LDU, o Vasco tomou o quê? 3-1, né? No segundo jogo, mesmo sem altitude, o Vasco fez, eu acho que, um gol na LDU. E 1-1, ficou 1-1. E você vê que mesmo sem altitude, o time pegou o ritmo, pegou o estilo de jogo, estudou aquilo. E o time se acostuma e entra num estilo defensivo que anula. Assim, anula. Isso aconteceu também no final da Libertadores, que nem você falou. Uhum. Acontece em vários times, assim. Sim, sim. Mas agora a gente já falou demais. Vamos falar do próximo confronto da Libertadores. Está aí também na sua tela. Racing e Flamengo. Você, Miguel, quero ver o seu comentário aí. Vamos ver. Vamos deixar você falar primeiro. Na minha opinião, vai dar 7-1 Racing, lá no Maracanã. Brincadeira. Vamos falar sério, né? Sem clubismo. Vou tentar. Na minha opinião, o Racing tem um elenco ok, mas que não chega no elenco entrosado do Flamengo. No início do campeonato, eles pegaram times fracos, Atlético Goianiense. Mas, se você for ver, o time jogou mal nos primeiros 4 jogos. Mas depois disso, depois dessa fase ruim, que o Domenech se adaptou, ele teve tempo, você vê os jogos da Libertadores, também tem como ver isso. 5-0, 3 gols, assim. Depois ele começou assim, ó.
tome, goleada, jogo bom, jogo muito bom. Até o último jogo da fase de grupos contra o Júnior Barranquilla, jogo ótimo, perfeito, fez lá uns negócios, umas jogadas incríveis. E o Racing é um Racing, né? Tipo, time argentino, na minha opinião, só funciona com torcida. Na Libertadores, pelo menos. Sim. Inclusive, desde da derrota de 5-0 no Equador para o Del Valle, o Flamengo não perdeu até agora. Empatou com o Inter esse final de semana, essa rodada. Um jogaço. O Inter morreu também no segundo tempo. Já falamos aqui no vídeo. Tá aqui no izinho aqui, ó. Em cima do Miguel. Nós já falamos aqui aí em cima mesmo. O Inter foi um jogaço. E o Inter acabou empatando, mas o Flamengo jogou muito bem. Todos os jogos vem jogando bem. O Dominic, inclusive, encontrou a posição do Vitinho, que vinha sendo muito criticado pela torcida. Encontrou ali no centro a posição do Vitinho, coisa que o técnico antigo, o Jorge Jesus, não tinha encontrado, tão idolatrado pela torcida. Bem, na minha opinião, o Vitinho é um jogador ótimo, que joga bem, tem potencial. Mas você fala, com o Jorge Jesus ele não jogava bem. Qual era a posição que ele jogava? Meia, de vez em quando. Ele nem tinha posição fixa no elenco do Jorge Jesus. Ele era ponta, só que assim, no CSKA, que foi onde ele se destacou mesmo, ele jogava ali atrás do atacante, como jogava o Bruno Henrique no ano passado. É por causa que, tipo, você tem que arrumar espaço no elenco quando tinha Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Onde é que você vai arrumar espaço nisso? Você tem que ser craque. Né, o Vitinho, ele foi contratado mesmo para ser o substituto do Vinícius Júnior, só que as posições não são as mesmas. O Vinícius Júnior, ele jogava aberto, o Vitinho, ele é centralizado. Só que o Flamengo achou que o Vitinho jogava em qualquer lugar. Mas não, o jogador tem a posição, né, que tá acostumado. O Vitinho nunca jogou aberto. Só numa fase dele na carreira que foi no Inter. Um pouco do Inter ele jogou aberto. Eu acho que, na minha opinião, se o Flamengo jogar direitinho, com o time certo, com a jogada certa, com a cabeça no lugar, para não cair na catimba argentina também, podemos falar que a Argentina tem um costume, sim. Não vou falar que o brasileiro também é santinho, mas a catimba argentina também é forte. Realmente, o clube argentino geralmente tem bastante catimba, né? E se o Flamengo, pra mim, se entrar com o time arrumadinho, consegue passar assim do Racing, mas tem que abrir o olho, porque pode encontrar dificuldades num time bom pra ruim, bom pra médio do Racing, né? Médio pra bom, chame do que quiser. Tá aí de novo na sua tela. Próximo confronto, Boca e Inter. Esse aí promete, hein? Eu acho que o Internacional tem um elenco forte, poderoso, mostrou isso. Tá mostrando ainda, né, no Brasileirão, brigando para título, não se acovardando, mesmo contra um time ofensivo contra o Flamengo. Foi ofensividade contra ofensividade, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter não conseguiu manter aquele ritmo. Isso é um problema que o técnico tem que ver. Deu para notar isso muito bem. No segundo tempo, o time faleceu. Não teve mais aquele pique do primeiro tempo. Também deu para ver isso, eu acho, contra o Vasco, no jogo Internacional e Vasco, que o time do Internacional, no primeiro tempo, massacrou o Vasco, assim, e no segundo tempo quase tomou gol. Não tô dizendo que o Inter jogou mal contra o Vasco, mas ele jogou mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. Dá para ver que o ritmo de bola no segundo tempo foi bem mais retranca. Isso vai acontecendo em muito tempo. Depois que eles adotaram esse estilo ofensivo, né, de jogo. Sim. Inclusive, aconteceu. Eu comentei isso, né? Já deixei o vídeo aí passando, mas vou falar de novo. Eu comentei, né? E o time do Inter, quando faz o gol, ele entra na retranca, até pelo cansaço dos jogadores. Eu ressaltei também nesse vídeo, que também vai estar ali aí na descrição, que o que correm Patrick e Edenilson é coisa de outro mundo. Eles correm o jogo inteiro, roubada de bola, tudo com eles.
Mas eu acho que o Boca é um time também que não tá em boa fase, a gente vê isso. Mas é um time Boca ainda, né? Tem experiência em Libertadores, tem um elenco bom. Não tem como competir muito assim. Eu acho que vai dar Boca mesmo. Se o Internacional tentar adotar um novo estilo nesses jogos antes da Libertadores, que vai ser Brasileirão, né? Ou vai ter Copa do Brasil antes da Libertadores? Eu não lembro. Ainda tem Copa do Brasil antes da Libertadores, mas é o jogo de ida. Eu acredito que se o Inter der uma poupada nos jogadores, pode ser que dê, mas eu acredito, eu sou mais Boca. O Boca, né, que tá, não é, hoje em dia é mais River, né, que tem dominado a Argentina, só que eu ainda acredito no Boca. O Boca continua sendo um time muito bom, mesmo com suas dificuldades. E na Libertadores tem muito mais experiência que o Internacional, com todo respeito à história do Internacional, mas o Boca é o maior finalista da história da Libertadores. É o que eu falo, contra o Boca e o River, você tem que tomar muito cuidado. É igual o time Isso aconteceu mais antes da pandemia, que tinha torcida. A pressão que é colocada no time que joga contra River e Boca, os dois grandes da Argentina, é muito grande. Muito grande. O Flamengo sentiu isso na pele. O Grêmio sentiu isso na pele. Sim. Todos os times que já jogaram contra o Boca sabem, todos os times que já jogaram contra o River sabem. É muito difícil jogar contra time argentino forte. Sim, inclusive o Flamengo ano passado era o time que estava quase 6 meses invicto. Na final da Libertadores contra o River, o time teve muita dificuldade. Se não fosse o Gabigol, nos últimos 3 minutos de jogo, o Flamengo teria perdido a invencibilidade ali, contra um time argentino. É um time muito forte, o River. Só que agora, voltando a falar do Boca e do Inter, eu acredito mais no potencial do Boca do que do Inter. Eu acredito que se o Boca usar a experiência dos jogadores, né? Tem jogadores experientes, tem o Tevez, tem o goleiro, o próprio goleiro é muito experiente. Eu acredito que consegue passar sim, até por causa da catimba dos times argentinos. Independiente del Valle e Nacional do Uruguai. Olha, esse jogo aí vai ser feio, hein? Nossa, mas eu acredito que o Del Valle tem potencial para passar, mas olha, vai ser uma pelada isso daí, hein? É aquele negócio, né? Não tem muito o que a gente falar. É por causa que não tem nenhum time brasileiro nesse confronto, nenhum time grande que fez muita coisa. Tipo, o Del Valle, o máximo que ele fez na fase de grupos foi um 5-0 no Flamengo e só. O Nacional, eu nem ouvi falar no Nacional. Eu nem lembro em que grupo o Nacional tava. De tanta pouca coisa que o Nacional fez na fase de grupos. Eu também não lembro em que grupo estava o Nacional, né? Vamos se abrindo de novo. Eu acredito que o Del Valle, né? O Nacional ficou em primeiro no grupo, então decide em casa, mas se o Del Valle abrir uma boa vantagem, né, pro Nacional do Uruguai, né? Lá no Uruguai consegue abrir uma grande vantagem. Sim, na minha opinião, o Del Valle tem mais time do que o Nacional e talvez tenha mais experiência do que o Nacional. Então, na minha opinião, o Del Valle passa sem muitas dificuldades, tirando em casa, assim, na casa do Nacional, né? Talvez tenha um pouquinho de dificuldade, por ser time uruguaio, sei lá, não sei. Mas eu acho que dá Nacional. Nacional não, independente de Del Valle. É que o Del Valle é um finalista de Libertadores, né? Já foi finalista de Libertadores, campeão sul-americano, né? Mas não tem muito o que a gente falar. Eu acho que vai ser feio esse jogo, mas o Del Valle passa com tranquilidade. Recomendo que feche suas janelas nesse jogo. Não assista. Bote sal na porta, chama para o exorcista. Pega 1 litro de água benta, porque vai ser ruim. Próximo confronto aí na sua tela.
CAP, Clube Atlético Paranaense contra River Plate. O River Plate, Miguel, que vice-campeão da Libertadores, e o CAP, campeão da Sul-Americana. Como se vê esse jogo aí? Acho que vai ser um jogo interessante, assim. Não tão, por causa que, se você for pegar. Eu tô falando isso, mas eu vou apertar de novo naquela tecla de. Não sei, é tipo. Eu acho bem difícil um time brasileiro jogar contra time argentino, ainda mais o CAP. Que você vê a campanha dele na Sul-Americana, com todo respeito ao Clube Atlético Paranaense, foi uma campanha boa, só que ele não pegou times tão fortes assim, entende? E eu acho que o River tem um time muito forte, com muito potencial. Vem chegando sempre nas finais, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Na última Libertadores, surpreendeu o Flamengo de uma forma incrível. Incrível surpreendeu o Flamengo. E eu acho que, na minha opinião, cara, não sei. O Atlético Paranaense, eu não tô querendo falar que o Atlético Paranaense é um time ruim. Mas é porque ele não tem um elenco muito forte pra Libertadores, sabe? Dá pra entender o que você quer dizer. O CAP não tá brigando do brasileiro, né? O CAP, ele tá na zona do rebaixamento. Então, é um time tá fraco, né? Tem quase o mesmo elenco da temporada passada, só que a gente vê que a falta do Thiago Nunes faz muita diferença. O patético paranaense não funciona sem o Thiago Nunes, a capivara. Você vê no último campeonato, né, brasileiro, que o Thiago Nunes fez um ótimo trabalho, só que esse técnico novo, eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, que é o Dorival, né? Foi o Dorival. O Dorival foi perdendo todos os jogos. Agora esse novo técnico que eu não sei quem mas não vem fazendo uma boa campanha e mesmo assim eu acho que não passa do River. Eu acho que vai ser um show do River. Eu acredito que o River não vai ter dificuldades e o Atlético vai ficar para trás, o que é uma grande decepção porque se esperava muito do CAP nesse ano. Com todo respeito ao Atlético, mas o Atlético tá brigando para ficar na frente do Vasco. Tem que ficar, hein? Vasco não pode deixar escapar esse título aí de ficar atrás do Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro. Continuando, né? Tipo, eu acho que, na minha opinião, o River passa sem muita dificuldade. Também tem outra coisa. Na minha opinião, o Dorival teve muito tempo. Tem gente falando que o Dorival saiu cedo. Na minha opinião, ele não saiu cedo. A posição que o Atlético Paranaense está é vergonhosa para um time que ganhou a Sul-Americana ano passado com um grande elenco. E, sei lá, eu acho que o Thiago Nunes tinha chance e eu acho que era melhor o Atlético Paranaense ter investido tempo tentando consertar o Thiago Nunes. Só ressaltando aqui, o técnico, né, o novo técnico do CAP, né, é o Eduardo Barros, e, na verdade, o título da Sul-Americana foi no retrasado. Mas, mesmo assim, eu acho que não passa, mesmo assim, acho que não vai pro CAP e vai ficar para trás. Eu acho que vai ser uma grande decepção, porque estava bem, né, na fase de grupos, mas não vai dar. Acho que vai faltar fôlego. O River, ele tá muito bem, não tá jogando o campeonato argentino, né? Não tá tendo o campeonato argentino. Mas mesmo assim, mesmo jogando a Libertadores, ganhou do São Paulo 2 vezes, se eu não me engano, foi uma ótima participação na fase de grupos. É um time que vale abrir o olho. Provavelmente pode ser um finalista da Libertadores. Podemos passar para a próxima fase, tá aí de novo na sua tela, mais uma vez, o próximo é Libertad e Jorge Wilstermann. O que você acha? Eu acho que o Jorge Wilstermann e o Libertad vai ser aquela mesma tecla, né? Não tem nenhum time brasileiro. Eu acho que vai ser um jogo bem feio. Feche suas portas, não vejo o jogo. Eu acho que é. E também eu acho que o Libertad. Não sei.
É por causa que é time gringo, né? Não tem muito destaque na mídia. Principalmente. Eu acho que o dois aí. Libertad passa história. Eu acho que o Libertad passa. O Jorge Wilstermann não tem um time bom, né? Pelo contrário, é mediano para ruim. Eu acredito que o Libertad passe. Mas é aquilo, né? São times com pouca grife e são times estrangeiros. Então a gente não tem ideia daqui do que dá para falar. O último confronto aqui é Palmeiras e Delfim. O que você acha, Miguel? Vou falar o quê? Tipo, o Delfim não é um elenco muito forte, assim, que tenha chances de passar de um elenco tão forte como o Palmeiras. O Palmeiras não tá fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Tá no G6? Tá no G6. Mas qual era a expectativa do Palmeiras para esse ano? Era o título. O Palmeiras era no G6 ou no G4? Acho que é o G6. Mas o Palmeiras era favorito pro título, né? Era um dos favoritos. Mesmo com o time do Flamengo se mantendo, um time do Galo se montando muito forte, né? Esses eram os dois favoritos junto com o Palmeiras, até que não tá bem, né? O Luxemburgo não tava bem, tava jogando muito mal, não tava apresentando bom futebol, muitos empates, mas o Delfim é aquilo, né? Apesar de ter perdido só de 1-0 pro Santos, é o Delfim, né? Tipo, eu acho que o Delfim é aquele típico time zebra. Se passar do Palmeiras, vira meme. Se não passar do Palmeiras, esqueceu na hora. Se você me pergunta, se o Palmeiras passar, você vai me perguntar daqui a 5 anos. Você lembra do Delfim na Libertadores de 2020? Delfim? Se não, vai ser se o Palmeiras for eliminado, vai ser ridículo, vai ser patético. Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras passa com tranquilidade. Apesar de eu duvidar do Palmeiras. Eu duvido um pouco do potencial do Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras, mas tem que abrir o olho aí pro Delfim. Tem que abrir o olho. O próximo confronto aqui é Corinthians e Vasco. Ih, rapaz. E cadê? Você tá vendo o Vasco aí? E o Corinthians? Não tô encontrando. Faz isso comigo, né? Quer falar sobre o Vasco Caracas? Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado, Miguel, pela participação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Valeu e tchau!